Dou as boas-vindas, especialmente à minha queridíssima Beth, né? Elizabeth Campos, uma pessoa muito sensível, muito querida, a quem tenho enorme honra de receber aqui no CEP. Viu, Beth? Vou aproveitar, fazer uma breve apresentação da professora Elizabeth, que hoje vai nos falar sobre o tema Carta da Terra no projeto político-pedagógico, mudanças climáticas e crises humanitárias, né? Um tema que estamos aqui precisando refletir, um tema que está aí à flor da pele, né? Que estamos vivendo cada dia mais intensamente aí os efeitos nefastos, né, dessas mudanças climáticas, promovendo, então, essas enormes crises humanitárias, como diria o nosso querido Edgar Morin, uma policrise, né? Então, a Beth é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, é graduada em pedagogia com especialização em orientação, supervisão e administração escolar. Atuou na educação básica e na equipe pedagógica da Secretaria da Educação do município de São Bernardo do Campo, tendo assumido o cargo de chefia. Participou da elaboração e implementação de diversas políticas educacionais do município, como a proposta curricular e programas de formação em serviço de professores e gestores escolares. Atuou também como docente em cursos de licenciatura e pós-graduação, lato e estrito sensu, em diversas instituições de ensino superior. Foi membro dos seguintes grupos de pesquisa: o GPF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação de Educadores da Faculdade de Educação da USP, Grupo de Pesquisa Formação de Profissionais da Educação, Pesquisa Formação da Unisantos, Grupo de Estudos e Pesquisas Paulo Freire, da Universidade Metodista de São Paulo, o qual retomou em 2019 como líder do grupo. Foi líder também do grupo de pesquisa Políticas de Gestão Educacional e de Formação dos Profissionais da Educação, também na Universidade Metodista. Dedica-se ao estudo do pensamento de Paulo Freire para fundamentar investigações sobre políticas, processos e práticas educacionais, tendo como recorte a Carta da Terra na Educação. É membro da ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, membro também da Rede Luso e da TEIA Carta da Terra, um movimento que une pessoas e instituições que atuam com a Carta da Terra para popularizar, significar e praticar seus princípios para o enfrentamento dos desafios educacionais, ecológicos, econômicos, políticos e sociais que vivemos na atualidade. A ABET participa do Observatório de Políticas Educacionais, Planejamento Regional e Governança Democrática para a Qualidade da Educação no Grande ABC, desenvolvido pela Universidade Federal do ABC e em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e outras tantas instituições com o apoio da FAPESP. Esses são alguns dos créditos da Beth, né? A quem mais uma vez agradeço muitíssimo, Beth, pela presença aqui no nosso CEP, e a palavra é sua. Boa noite. Eu sinto uma grande alegria em estar aqui com vocês. Agradeço suas palavras generosas. Isabel, Isabel, uma grande amiga. E também quero dar parabéns ao CEP, né? Isabel, Maria Cândida, têm feito um trabalho belíssimo no CEP.
Então, eu quero aqui ressaltar a importância desses espaços de estudo e pesquisa e reforço aqui o convite a todas as pessoas a conhecerem o trabalho do CEP, a participar aí dos cursos, das palestras, que são de altíssimo nível. É por isso que eu sinto uma grande responsabilidade em estar aqui para tratar desse assunto, né, que vocês dominam tão bem, né? Bom, eu vou começar também me solidarizando com as pessoas do Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande do Sul, que está vivendo uma situação gravíssima, né? E nós temos que dar todo o nosso apoio e temos que dar todo o suporte possível e necessário, né? Então, fica aqui a minha solidariedade ao povo gaúcho. Para discutir esse tema da Carta da Terra no projeto político pedagógico, as mudanças climáticas e crises humanitárias, eu escolhi esse tema, a Isabel já comentou, né, que eu tenho um grupo de pesquisa, né, participei, inicialmente eu criei este grupo de pesquisa, para discutir a questão das políticas, né? Porque entendo que as políticas de educação, elas são necessárias e fundamentais para que a gente compreenda os processos e práticas de educação. Então, se eu vou fazer uma pesquisa sobre formação de professores ou sobre ensino de matemática, de história, de geografia, não importa. Eu preciso compreender qual é a política que permeia este trabalho pedagógico. Então, é importante que a gente conheça as diretrizes curriculares para a formação de professor, as diretrizes curriculares para a educação básica, as diretrizes curriculares para os diferentes cursos, porque você discutir práticas de formação ou práticas pedagógicas sem uma compreensão mais ampla das políticas, você acaba tendo uma dificuldade nesse processo investigativo, porque você não consegue compreender todo o contexto. Então, acho que essa é a primeira questão, compreender todo esse contexto. E nesse processo de estudo, né, das políticas, até para contextualizar as diferentes pesquisas dos mestrandos e doutorandos que eu orientava, nós estudamos o Stephen Ball, né, esse ciclo de políticas, que ele trata dos contextos em que são produzidas as políticas, mas para compreender e analisar as políticas era necessário também o referencial teórico. Bom, como Isabel já apresentou, eu sou também uma estudiosa de Paulo Freire, entre outros autores, e eu senti a necessidade de termos também uma referência em termos de princípios e valores para a gente compreender melhor os propósitos dessas políticas, não é? Então, a Carta da Terra me pareceu fundamental para não apenas compreender as políticas macro, mas também de compreender o projeto Tem político lá no. pedagógico. O Abre o projeto, negócio, tipo. acho que tem alguém com o microfone aberto. Bom, para compreender o projeto político-pedagógico das instituições de ensino, nós sabemos que qualquer instituição de ensino tem um projeto, às vezes com nomes diferentes, projeto político-pedagógico, projeto de curso, projeto pedagógico, não importa. Mas é neste documento que constam o histórico aí dessa instituição ou do curso, os fundamentos filosóficos, os fundamentos políticos e pedagógicos. Então, é nesse sentido que nós nos propusemos a olhar também para esses projetos, para compreender melhor como é que eles trabalham com essa questão das mudanças climáticas, das relações que se estabelecem na vida no planeta Terra e tudo mais. Então, começamos o estudo da Carta da Terra
para fundamentar aí as nossas análises das políticas, dos processos e das práticas de educação. Eu gostaria, então, de começar lendo uma citação de Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele foi o nosso representante na Carta da Terra, né? Inicialmente era Paulo Freire, mas Paulo Freire faleceu e o Leonardo Boff assumiu esse papel. Então, eu quero aqui também deixar os agradecimentos a esse nosso querido Leonardo Boff. Ele é uma pessoa de muita importância no campo, não apenas da educação, mas das ciências humanas de um modo geral, né? Nesse livro, O Doloroso Parto da Mãe Terra, uma sociedade de fraternidade sem fronteiras e de amizade social, na página 192, ele cita que a grande emergência é a vida em toda a sua imensa diversidade e aquilo que lhe pertence essencialmente, que é o amor e o cuidado. Então, é nessa perspectiva que vem a Carta da Terra, o compromisso com a comunidade da vida, o amor e o cuidado com a vida. Então, nesse processo de discutir a Carta da Terra na educação, eu falo nós porque eu estou me referindo ao grupo de pesquisa ainda. Eu tive a felicidade de contar aqui com mestrandos e orientandos que participaram, Hermiton, Fabiola, Pedro, Rafael, enfim, Cássia, Lúcia, enfim, é um grupo bastante envolvido com esse debate, que contribuiu muito com o trabalho que nós fizemos de organizar uma mediateca que está lá publicada, divulgada, né? Os vídeos estão disponíveis nesse site terraviveeduca.com.br. Então, lá vocês podem assistir vídeos, né, das conversas que nós tivemos com pesquisadores de diferentes universidades aqui do Brasil e também de Timor-Leste, de Moçambique, enfim, outras experiências de outros países. E também nós conversamos com professores de educação básica, com gestores escolares, então, assim, com arquitetos, com filósofos. Então, assim, nós convidamos várias pessoas dos vários campos de estudo para conversar sobre esses princípios, né, e esses valores da Carta da Terra. Então, eu adorei fazer esse trabalho, está disponível lá, são vários vídeos, um mais interessante que o outro, né? Eu sou suspeita para falar, mas enfim. Então, todo esse trabalho, ele culminou aí nessa produção desse material que está lá disponível, né? Então, a Carta da Terra trata do respeito e do cuidado com a comunidade da vida, e ela ressalta a inter-relação entre todos os seres que vivem no planeta e suas diferentes formas de existência. Usamos também vários autores, entre eles um livro, A Carta da Terra, Reflexão pela Ação, da Elizabeth Ferreiro e do John Holland. E no prefácio deste livro, o Thomas Berry escreve o seguinte: não estamos acostumados a imaginar nossa vida como uma pequena componente da comunidade da Terra, nem tampouco a considerar que o bem-estar dos outros é uma condição, não só para a nossa condição particular, mas também para a nossa sobrevivência. Olha só que interessante. Nós vivemos, especialmente na escola, num cotidiano fragmentado. Então, na escola, nós temos lá a disciplina de língua portuguesa, depois entra a matemática e entra ciências, história, geografia. Então, essa inter-relação, né, entre os saberes, entre os diferentes conhecimentos, eles ficam comprometidos. E nós não estamos, como diz o Thomas Berry, acostumados a imaginar a nossa vida
como essa componente de uma comunidade da Terra. Então, como a gente vive essa fragmentação, a gente tem dificuldade para esta compreensão. Então, na questão da educação, essa é uma mudança de mentalidade e é uma mudança de fundamentação teórica para a gente repensar o projeto político-pedagógico. Eu quero, então, muitas pessoas não conhecem a Carta da Terra, essa é uma outra questão, né? Porque quando a gente começou a discutir a Carta da Terra, uma das mestrandas disse para mim: olha só, eu sou professora há muitos anos e nunca ouvi falar da Carta da Terra, nem na minha graduação, nem nas formações que eu fiz em serviço, enfim. Professoras de educação básica, uma disse: olha, eu achei que a Carta da Terra se referisse à terra, terra, solo, né? Enfim, a outra, eu achei que fosse apenas a questão dos recursos naturais, etc., né? E aí é uma surpresa quando as pessoas descobrem, de fato, o que é que significa a Carta da Terra. Mas aí a gente tem que compreender como é que nós chegamos neste documento, né? E aí eu volto lá para 1945, com a criação da ONU, porque a gente tinha saído de uma Segunda Guerra Mundial, uma tragédia enorme, e a ONU pretendia promover a paz entre os países. E aí nós tivemos que discutir o conceito de paz. O que é paz, né? Então, quando a gente tem uma sociedade liberal, né, no caso a ONU propondo, né, a promoção da paz, está muito mais ligado à ausência de conflito para que os diferentes países possam ter relações comerciais sem grandes percalços. Então, vamos aqui ficar tranquilos, vamos estabelecer as nossas relações comerciais sem grandes problemas, etc., né? Essa pode ser uma leitura, né? Então, a gente tem diferentes leituras do significado da paz, né? Então, são leituras possíveis. Mas na Carta da Terra, a Carta da Terra vai em outra perspectiva que a gente vai tratar aqui durante essa nossa conversa. Muito bem. Em 48, entendeu-se que era preciso ter uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, era preciso garantir os direitos humanos para todas as pessoas. Mas a gente não muda os modos de produção e de consumo, né? A gente não muda este modelo capitalista, né? De uma economia voltada para uma sociedade capitalista. Então, a gente tem ainda hoje, e aí eu tenho aqui alguns dados que eu acho assim, bastante impactantes, que é a questão de quantas pessoas estão ainda trabalhando em situação análoga à escravidão. Então, a gente viu que mais de 2.000 crianças foram resgatadas agora, em 2023, de situação de trabalho infantil, crianças e adolescentes, e mais de 3.000 trabalhadores também foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, também em situação de trabalho análoga à escravidão. Então, de que direitos humanos nós estamos falando, né? Numa sociedade que ainda coloca as pessoas nessa condição, né? E aí a gente tem outras tantas violências em relação às pessoas. Então, é preciso discutir, né? Continuar discutindo essa questão dos direitos humanos, que aí a gente recebe muitos ataques dizendo: vocês querem defender bandido, isso é coisa de esquerdopata. A gente vai continuar discutindo e a gente vai continuar defendendo os direitos humanos. No entanto, a Carta da Terra, ela dá um passo além, porque ela diz que os humanos, os seres humanos, eles estão no planeta em inter-relação com outros seres. Então, a gente tem que discutir os seres humanos na relação com todo o ambiente planetário que envolve diferentes ecossistemas, né? Os seres humanos, eles não estão isolados, né? Nós vivemos todos aqui neste grande planeta com toda essa nossa grande diversidade. Bom, e aí eu vou voltar mais um pouquinho no tempo para dizer o seguinte:
Este planeta onde todos nós vivemos, nos relacionando, onde a questão dos seres vivos, a gente não está se referindo apenas aos seres humanos, mas aos diferentes seres que habitam o planeta e a relação que nós temos com todo este ecossistema, né, que tem toda essa riqueza de fauna, de flora, enfim. Isso tudo vem sendo sistematicamente atacado, justamente por esse sistema de produção e de consumo, especialmente por conta disso, né? Então, em 1938, um pesquisador, o Guy Stewart Calenda, já disse que o planeta tinha aquecido e que uma das razões eram as grandes concentrações de CO2 na atmosfera. Olha só, isso em 1938. Em 1961, ele já havia coletado temperaturas mais amplas ainda. Ele morre em 64, jovem, né? Aos 66 anos, para os nossos padrões hoje, muito jovem, né? Enfim. Mas o que acontece? Ele foi muito atacado, mas ele foi uma referência para outros pesquisadores continuarem essa investigação, porque a ciência não começa do zero, né? A gente sempre vai usar como referência o saber já construído, o que já temos de produção científica sobre essa temática. Aí, olha, 1948, nós temos o Aldo Leopold escrevendo A Ética da Terra, né? Também nessa perspectiva de contribuir com a temática. Em 62, a Rachel Carson, olha só, ela era uma bióloga marinha que já tinha publicações sobre o mundo marítimo, mas ela começa também a investigar os problemas de saúde causados por pesticidas sintéticos, e aí ela faz uma relação desses pesticidas com câncer, em 1962. E olha o que eu encontrei publicado, uma publicação da Universidade Federal do Mato Grosso, uma publicação recente. Eles fizeram um levantamento entre 2001 e 2016 e constataram que os dados encontrados relacionam o uso de agrotóxicos com a incidência de câncer no estado do Mato Grosso. Então, olha só, isso já estava sendo discutido lá há muitos anos, nos anos de 1960, isso já vinha sendo discutido. E a gente tem aqui, agora, 2023, a gente tem discutido isso, né? Nós temos vários, eu tenho amigas, eu tenho parentes que morreram com câncer, e a gente tem visto o quanto essa relação, ela acontece sim, né? E a gente tem isso documentado já. Bom, nos anos de 1960, a gente tem um movimento ambientalista se ampliando, os debates sobre as questões ambientais se ampliaram. Nós tivemos aí 12 ativistas que pegaram um barco lá no Canadá para se dirigir até as Ilhas Aleutas, onde Estados Unidos fazia testes nucleares. E aí eles se colocaram contra isso, e eles, obviamente, não conseguiram impedir, mas conseguiram chamar a atenção do mundo, né? E aí, esse movimento cresceu, eles tiveram muito apoio, e em 1971, eles criam o Greenpeace. O Greenpeace hoje está em mais de 50 países, é a maior organização ambiental do mundo. Então, vejam como essa questão ambiental vem ganhando espaço. Depois, em 72, em Estocolmo, a primeira conferência internacional do meio ambiente e segurança ecológica, que aí faz parte das preocupações das Nações Unidas. Aí as Nações Unidas disseram, peraí, vamos ter que olhar para isso, né? Em 75, o conceito de educação ambiental começa a ser definido a partir da Conferência de Belgrado. A gente tem quem se interessa por essa temática, é importante ler a Carta de Belgrado, porque a Carta de Belgrado é um marco histórico na luta da defesa do meio ambiente.
E aí a Carta de Belgrado faz essa relação do meio ambiente com os sistemas econômicos, políticos e sociais. Essa carta está disponível na internet, enfim, eu acho que é interessante. E aí a gente tem outras conferências, né? Eu vou aqui resumir e chegar em 87 para dizer que neste ano a ONU constitui a Comissão sobre Meio Ambiente e em 88 foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas no âmbito das Nações Unidas. Eu também indico a visita ao site do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Há muitos relatórios interessantíssimos que nos trazem informações a respeito das mudanças climáticas e é importante que professoras, professores, estudantes tenham esses conhecimentos. Esse é um material bem interessante que está disponível. Bom, e no Brasil? Nós estamos falando aí dos anos 80, o Brasil saía de uma ditadura militar, e aí nós tivemos uma nova Constituição Federal de 1988, e no artigo 225 consta que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Muita gente não sabe que isso está lá na Constituição. Eu trouxe só esse trechinho, e depois, de novo, né? Eu acho que na escola é preciso que os estudantes conheçam a Constituição e saibam que tem este artigo, né? Com essa responsabilidade do poder público e da sociedade de um modo geral, porque é preciso cobrar, né? É preciso cobrar que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele de fato se constitua, né? Então, nós temos que conhecer a legislação. Fernando está aqui, Fernando também faz uma pesquisa sobre a questão da legislação, ele é advogado, é da área do direito, enfim, e ele faz essa investigação também, né? Então, é importantíssimo que isso esteja na discussão nas escolas. Mas eu não estou me referindo apenas à educação básica, mas também no ensino superior e na pós-graduação, né? Bom, em 92 a gente tem o Rio 92, na Rio 92, nós tivemos aí a assinatura de 179 países da Agenda 21, né? Que alertava para uma sociedade sustentável. E aí foi criada a Cúpula da Terra. O Macir Gadotti fala que o Brasil é o berço da Carta da Terra, porque foi na Rio 92 que nós tivemos aí a constituição da Cúpula da Terra. Em 94, Maurice Strong, que era secretário geral do Conselho da Carta da Terra, né? E Mikhail Gorbachev, presidente da Cruz Verde Internacional, lançaram uma nova iniciativa da Carta da Terra com apoio do governo dos Estados Unidos. Em 97, Rio+5 foi formada a Comissão da Carta da Terra para supervisionar o projeto. Em 2000 é publicada a Carta da Terra. Então, Leonardo Boff nos relata, né, que foi, para ele, é um dos documentos mais belos, e ele relata o quanto houve uma participação e um debate efetivo envolvendo países dos 5 continentes. Foi necessário articular diferentes culturas, né, linguagem, etc., para conseguir se chegar neste documento. Então, a Carta da Terra, de acordo com Leonardo Boff, ela parte de uma visão integradora e holística, considera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como problemas interdependentes que demandam soluções includentes, né? O Morin também trata dessa questão. Ele fala da interdependência e das soluções includentes, né? Então, a gente tem aí uma convergência de pensamento entre esses autores, né? A Carta da Terra representa um grito de urgência face às ameaças que pesam sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um libelo em favor da esperança de um futuro comum da Terra e humanidade. Então, está aí
ao Leonardo Boff nos dizendo do que se trata, né? O que a Carta da Terra defende. A Carta da Terra está organizada, para quem não conhece, e está lá disponível. A gente tem o site Carta da Terra Brasil e Carta da Terra Internacional. Bom, tem lá o preâmbulo, a Terra, nossa casa, a situação global, os desafios que nos esperam, a responsabilidade universal e os princípios. Na situação global, que vamos dizer que é assim um diagnóstico, né? Ele diz que, isso está lá na Carta da Terra, os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas, os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Isso foi escrito em 2000, né? Carta da Terra. E nós estamos em 2024. E, infelizmente, o que a gente vê é que essa situação se agravou, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Bom, como eu disse, a Carta da Terra, então, tem aí os seus 4 grandes princípios: respeito e cuidado com a comunidade da vida, integridade ecológica, justiça econômica e social, democracia, não violência e paz. Cada um desses princípios se desdobram em outros 4 princípios, portanto, são 16 princípios, e alguns deles ainda são desdobrados em letras e em outros itens. E foi assim, com este referencial, com essa discussão toda, que então nós vamos analisar a política de educação, e aí eu estou trazendo aqui para vocês um recorte da análise da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e este recorte é do 1º ao 5º ano, e eu trago apenas algumas habilidades que estão indicadas lá na Base Nacional Comum Curricular, que ela foi elaborada em 2017, publicada no governo Temer. Então, eu vou fazer alguns destaques. EF, Ensino Fundamental, 02, segundo ano. CI, Ciência, 08, Habilidade 8. Ela está organizada em competências e habilidades, então tem as temáticas, e dentro das temáticas tem as habilidades que se espera dos alunos. Então, a habilidade 8 para o segundo ano, que são crianças de 7, 8 anos, mais ou menos. Comparar e registrar o efeito da radiação solar, aquecimento, em diferentes tipos de superfície: água, areia, solo, superfície escura, superfície clara, etc. Muito bem. A criança, estou falando criança porque ela tem 7 ou 8 anos, por aí, se ela conseguir comparar e registrar o efeito da radiação nessas diferentes superfícies, ó, beleza, ela vai atingir essa habilidade. Agora, nós vamos então olhar: será que a gente está ensinando para essa criança o efeito da radiação para a saúde das pessoas e dos animais? Né? Os efeitos da radiação, a gente sempre fala para as crianças: olha, a gente tem que passar protetor solar, não pode tomar sol depois de determinado horário. Por quê? Por causa da radiação solar, ela causa também fotoconjuntivite, etc. As crianças precisam ser ensinadas. Ah, mas é do segundo ano. Ok, a gente tem que ensinar as crianças desde pequena. Onde está? Então, a gente não encontra isso na BNCC. Vamos para outra habilidade, que aí é para o 3º ano, né? Crianças de 8, 9, por aí. Observar, identificar e registrar os períodos diários, dia e ou noite, em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Novamente, tá lá, a criança vai identificar e vai registrar. Aí eu fico pensando, quando a criança olha para o céu à noite aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, né? Ela vê estrelas, né? Pouquíssimas. Mas aí, será que a escola ensina que, olha só, eu, quando era criança, né? Eu olhava para o céu, tinha muitas estrelas. Hoje a gente não vê tantas estrelas, a gente vê pouquíssimas estrelas. A escola ensina por quê?
Será que a escola leva um planetário para mostrar como é o céu de verdade e por que que a gente não vê tantas estrelas? Estou dando aqui só um exemplo, né? A gente poderia discutir muito mais coisas a partir aí dessa habilidade, né? Então, veja, é uma habilidade de você observar, registrar, sem discussão, sem uma análise crítica do que acontece na realidade. Outra habilidade, que também é para o terceiro ano, habilidade número 10. Identificar os diferentes usos do solo, plantação, extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a vida. Novamente, sem nenhuma problematização, sem nenhuma discussão da contaminação do solo, do problema da extração dos materiais, do problema da devastação, do tipo de plantação, da monocultura. Não, não há nenhuma discussão, né? Simplesmente você reconhece a importância do solo e pronto, vamos para a próxima, né? Aí já estamos no quarto ano, habilidade 3. Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, e outras não, como o cozimento do ovo, a queima de papel. Veja, todos esses conhecimentos científicos são importantes e são necessários. A gente não está desconsiderando esse conhecimento de forma alguma. O que a gente está questionando é que fica um reducionismo evidente. Não dá para a gente discutir apenas esse aquecimento, resfriamento, que são reversíveis ou irreversíveis, e não discutir o aquecimento que a gente está dizendo. O planeta está aquecendo, né? E isso está causando devastação, está causando problemas gravíssimos, e a gente está vendo isso lá no Rio Grande do Sul. E quando é que a gente vai discutir isso com as crianças? Por último, né? Por último, não, a gente fez outras análises, mas por último, aqui na minha apresentação, que é do quinto ano, aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar as suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. Tá bom. E aí, quando é que a gente vai ensinar para as crianças a questão do problema hidrológico que nós temos, a questão dos oceanos, dos mares, a quantidade de plástico? O Brasil despeja mais de 3 milhões de toneladas de plástico nos oceanos por ano, né? A gente vai contar isso para as crianças quando, né? Enfim, a gente vai contar para as crianças que muitas comunidades não têm água potável, que mais da metade da nossa população não tem acesso ao saneamento básico adequado. Então, assim, são questões que a gente vem discutindo para dizer que o projeto político-pedagógico tem que avançar, não pode ficar nesse reducionismo da Base Nacional Comum Curricular, né? Eu quero destacar aqui o artigo que foi publicado no Congresso em Foco, esse mês, se eu não me engano, que é intitulado A Catástrofe Gaúcha e seus Refugiados Climáticos. E nesse artigo, um querido, uma querida pessoa, Pedro Ivo Batista, né, e a Tânia Antunes, eles trabalham também com a questão da Carta da Terra. Eles falam assim, eventos que aconteceram no último ano. Então, terremoto em 2023 no Marrocos, 2.100 pessoas perderam a vida, 2.400 ficaram feridas, catastrófica enchente de 2023 na Líbia, que resultou na morte de mais de 6.000 pessoas, 10 mil desaparecidos, terremoto em fevereiro de 2023 que atingiu a Turquia, a Síria, culminando com a morte de mais de 50 mil vidas, milhares de pessoas feridas, inundações recordes de Hong Kong, incêndios no Havaí, entre outros eventos de menor dimensão, mas igualmente deixaram um rastro de destruição e desafios humanitários, anunciando um período de reação da natureza ao comportamento humano. E, de novo, eu pergunto, será que isso aí está na escola? Será que as escolas estão levando essa informação para os estudantes? Essa crise humanitária que está sendo provocada por esses eventos terríveis que estão acontecendo e que milhares de pessoas perdem a vida, outras milhares ficam
desabrigadas, né? A gente tem situação gravíssima aqui no Rio Grande do Sul, onde as pessoas tiveram que deixar as suas casas, não sabem nem se um dia voltarão, né? E estão aí agora vivendo talvez como um campo de refugiados. A gente precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça, né? Vivendo em barracas, até quando, né? Como é que a gente dá conta dessa tragédia? Como é que a gente dá conta dessa crise humanitária, né? Que a gente tem refugiados climáticos agora em maior número, né? Como é que a escola lida com isso? Como é que o projeto político-pedagógico trata dessa temática, né? Então, assim, é preciso que os professores compreendam esta realidade para poder discuti-la, né? Então, o que que a gente tem defendido? Que no projeto político-pedagógico se discuta este modo de produção e consumo, e esse consumismo exacerbado. A Lúcia, ela também é diretora de uma escola onde ela já vem discutindo há algum tempo a questão da Carta da Terra, e uma das coisas que aconteceu lá na escola foi a conversa com as famílias para dizer o seguinte: parem de comprar material novo a cada ano. Não precisa trazer material novo, mochila nova, o caderno novo, a canetinha nova. Vamos conversar com as crianças, mas precisa conversar com as famílias, porque o projeto político-pedagógico não é só para os estudantes, é para as famílias também. Porque se as famílias não entenderem isso, elas não vão conseguir compreender por que que a escola está trabalhando com essa temática e está trabalhando nessa perspectiva. Precisa envolver as famílias nesse debate. E a Lúcia, que é a diretora dessa escola, né, ela tem feito esse debate com as crianças e com as famílias, né? Outra temática é a indústria da moda, porque, de novo, as crianças veem, né? Ah, é o tênis da moda, do personagem tal, e etc. E a gente sabe que a indústria da moda, eu falo de crianças, né? Mas também adolescentes, também nós adultos, né? Então, você vai numa festa, um vestido novo, e daí você não pode repetir. Então, você deixa lá encostado, vai comprar outro quando tem outra festa, que você não pode repetir roupa e por aí vai. Sapatos, né? Então, vários sapatos e várias bolsas, porque você tem que combinar cada bolsa com sapato. A indústria da moda é uma das que mais poluem, né? Por conta dos produtos químicos que são usados, né, para a confecção das roupas. O algodão, você tem que cultivar o algodão, enfim, tem tudo aquilo que envolve, né, a cultura do algodão, etc. O uso de água, enfim. Então, tem todas essas informações, elas estão disponíveis, né? Depois eu vou dar uma lista de sites aqui onde essas informações estão disponíveis. Então, também tem que ser discutidas, né? Lá no projeto político-pedagógico. Combustíveis fósseis, a contaminação do solo, como eu já falei, o uso de garrafa PET, né? Então, a gente agora está calor para caramba. Então, você vai, toma uma garrafinha de água, joga fora, e toma outra, joga fora. Então, ter essa consciência de que, olha, eu não preciso usar, né, várias garrafas, eu posso ter a minha garrafinha, encher de novo de água e por aí vai. Plásticos, vários materiais plásticos e outros descartáveis, a gente precisa trazer essa discussão com as crianças também e a própria escola, porque muitas vezes você chega lá na sala dos professores e está lá o copinho de café, o copinho de água, e vai para o lixo, né? E esse plástico todo vai para os mares e oceanos, como eu disse, né? Então compromete a vida marinha, né? Enfim, alimentação saudável, desperdício e a fome, a falta de alimentação, porque não adianta só a gente discutir alimentação, a gente tem que discutir a falta de alimentação, a gente tem que discutir a fome, né? A questão do racismo, preconceito, misoginia, desigualdade. Veja, em 2023, nós tivemos 23 mil casos de racismo nas escolas. Isso está no projeto político-pedagógico, porque quando a gente analisou a Base Nacional Comum curricular do primeiro ao quinto ano, não tem. Esse debate está ausente. E a gente vê o quanto
essa temática do racismo, ela ainda é muito incipiente nas escolas, né? Como eu disse, a gente teve 23 mil casos e 47% das escolas que não tem laboratório de informática tem a maioria dos estudantes negros. Olha que interessante isso. A maioria que tem estudantes negros, 47%, não tem laboratório de informática, né? Aí a gente vai falar também do racismo ambiental. Silvio Almeida fala isso, né? O racismo ambiental é uma materialização dessa sociedade que tem o racismo estrutural, né? E a gente vê muito isso nas escolas, né? Escolas mal cuidadas são escolas de periferia, são escolas como tem aqui esses dados, onde a maioria dos estudantes são negros, né? 90% das escolas ignoram as relações étnico-raciais. Estudos da USP também mostram que olha que interessante, esse estudo é recente também. Todo esse material, todos esses dados que eu estou trazendo são de pesquisas recentes. Esse mostra que as notas atribuídas pelos docentes aos estudantes pretos e pardos são menores que as notas das provas padronizadas. Olha só, como tem aí uma ideia de que, bom, ele não tem capacidade, a nota dele não pode ser tão alta porque ele não é capaz, né? E é interessante essa diferença entre as notas que os professores atribuem e as notas que eles conseguem nas provas padronizadas, que são, nas provas padronizadas, as notas são maiores, então você já rotula, né, o fracasso, né? Eu tinha uma disciplina de fracasso escolar onde a gente também discutia muito isso, né? Autores negros têm pouca representatividade na literatura escolar. Essa também é uma pesquisa da Universidade de Brasília. Então, essa é outra temática que está ausente na BNCC. Bom, no projeto político-pedagógico, o que a gente propõe? Reorganizar os espaços escolares com mais áreas verdes, criar pátios verdes e frescos, energia solar, isolamento térmico, aproveitamento de água pluvial, redução e reaproveitamento, reciclagem, quer dizer, não é só reaproveitamento, não é só reciclagem, tem que discutir o consumismo, tem que discutir a questão da redução. O contato com a natureza, com as árvores, com as plantas, com os animais, a gente tem que encantar as crianças desde pequenininha, elas têm que se encantar com a natureza, se encantar com os bichinhos de jardim, não é aquela coisa burocrática. Ah, eu vou fazer uma horta lá, agora é a hora de levar as crianças para a horta. Vou lá, levo as crianças, colhe esta ou aquela verdura e acabou, né? Não, eu tenho que discutir com as crianças, dialogar com as crianças naquele espaço, chamar atenção, educar o olhar. O Paulo Freire dizia, nós temos que desenvolver a curiosidade epistemológica, a curiosidade pelo conhecimento, a curiosidade pela natureza, pelos animais, enfim. O projeto pedagógico também precisa estabelecer uma relação com o território. Precisamos sair da escola, levar essas crianças para os parques da cidade, para museus, para exposições, para teatro. A arte ela tem que estar presente. A arte sensibiliza, a arte desperta essa relação harmônica com o ambiente, né? E na escola também precisamos vivenciar ambiente democrático, respeitoso, participativo, e aí ter uma estrutura adequada, computadores, internet para todas as escolas. Portanto, tudo isso exige investimento, né? Então, de novo, olhar para a política educacional. Qual é o investimento em educação, né? Que nós temos. A gente teve uma discussão, quase a gente fica sem o Fundeb, né? Foi muito no final, já estava terminando o prazo, quando houve um movimento muito grande de pressão para que o Fundeb saísse. Quase que a gente fica sem, né? Mas a gente tem que lutar por mais, a gente tem que lutar por mais verbas, porque olha só, quanta coisa a gente precisa providenciar nas escolas, né? Toda essa discussão, as escolas, os professores têm muita dificuldade de encontrar livros, né? Livros, quando você vai para os livros didáticos, esses debates eles são bastante reduzidos também, textos menores.
Então, o que a gente propõe? Que professores levem para a sala de aula artigos científicos, artigos informativos de sites confiáveis, não é? E para isso, logicamente, a gente precisa ter internet, né? Os professores precisam ter internet, a escola precisa ter internet. Olha só, no site do Greenpeace, a gente tem lá uma abinha para a Amazônia. Então, tem uma série de textos, de artigos, de informações sobre a Amazônia. Outra abinha para a justiça climática, outra para os oceanos. Uma série de artigos, de dados que precisam ser discutidos com os alunos. Outro site, Observatório do Clima. O outro, aquele que eu já falei, o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. O Semadem, o site do Semadem tem o Semadem Educação, onde você pode inscrever a escola em projetos. Os alunos podem participar de projetos, é interessantíssimo. Então, aí incentiva os professores a procurarem esses projetos lá no site do Semadem. O site The Nature Conservancy, onde trata de agroflorestas, mares, oceanos. Instituto Trata Brasil tem um painel de saneamento com dados sempre atualizados. O E-Cyclo é onde fala das relações de consumo, a questão da moda, tem vídeos lá que falam sobre a questão da moda, o desperdício, etc. A revista Galileu, que é muito conhecida, fala de ciência, astronomia, sociedade, agora ela pode ser acessada. Eu me lembro que quando eu era professora na educação básica, a gente não tinha internet, nada disso, faz muito tempo, e aí a gente ficava brigando para ter assinatura das revistas, né? Era uma briga, olha, a gente quer assinatura, então, mas não tem verba, mas a gente precisa, etc. Hoje a gente tem acesso, então não tem mais a desculpa de não ter onde buscar informação. Tem, né? Outro, Instituto Sou da Paz, tem análise de dados sobre violência. Instituto Alana. Instituto Alana é um site belíssimo. Tem muitos vídeos. O foco deles principal é crianças e adolescentes, mas tem muitos vídeos, tem muitos artigos. É maravilhoso. Fala, inclusive, da cultura da infância, da cultura de diferentes infâncias, de diferentes comunidades. É interessantíssimo. E temos o Pacto Global do Jovem pelo Clima, do nosso querido CEP aqui, que o CEP participa disso, Edgar Morin, né? Então, vocês têm aqui o livro Os Sete Saberes Necessários à Educação sobre as Mudanças Climáticas. Aqui ele trata também dessa pesquisa, né, sobre o Pacto Global dos Jovens pelo Clima, desse projeto, que é também de grande relevância, e é importante que os professores e professoras conheçam e participem, né? Bom, outra, outra indicação é que os professores também ensinem os estudantes, especialmente jovens, adolescentes jovens, né? Vão fazer 16 anos, vão começar a votar. Vai lá no portal E-Cidadania do Senado, por exemplo, você pode enviar e apoiar ideias, alterações, participar de audiências públicas na defesa do meio ambiente, pode enviar perguntas, comentários, pode participar de consultas públicas. Aí as pessoas falam, mas não adianta nada, a gente vai lá, participa, envia proposta, não sei o quê, mas nada muda. Olha lá, acabou de ser aprovado aí esse projeto que a gente não queria que passasse, etc. e tal. Então, a gente pode não alcançar sucesso em determinado debate, mas a gente vai engajando os jovens e os adolescentes nesse movimento participativo, na compreensão do que está acontecendo em termos de política pública. Então, é importante que professores participem, que estudantes participem, para começarem a se engajar, né, nesse debate político. Porque, veja, enquanto a gente está com toda essa discussão, o que acontece no campo político? A gente tem um desmonte da regulamentação ambiental do país, que vem agravando a crise ambiental e humanitária. Além das alterações que já ocorreram, a gente tem 25 projetos de lei, 3 emendas à Constituição no Congresso Nacional
que reduzem a proteção aos biomas, desmontam ainda mais a legislação ambiental. Vou destacar só três. O PL 686 de 2022, que autoriza desmatamento de florestas regeneradas e o potencial de destruição. De acordo com o Observatório do Clima, está lá no site do Observatório do Clima, o potencial de destruição é de 17 milhões de hectares. O PL 3334 de 23 reduz a área de reserva legal dos imóveis rurais da Amazônia, potencial de destruição, 28 milhões de hectares. O PL 364 de 2019 tira a proteção dos campos nativos e a proteção adicional da Mata Atlântica, que atinge áreas do bioma Pampas, Pantanal, Cerrado, potencial de destruição, 48 milhões de hectares. E a PEC 322, que foi discutida ainda ontem, transfere terrenos de Marinha, não é da Marinha, é de Marinha, para estados e municípios e particulares. Então, esses são apenas alguns que eu destaco para a gente entender o quanto a nossa participação é relevante, o quanto a gente precisa ensinar isso nas escolas, né? Conclusão, nós estamos concluindo, então, que não se trata apenas de desastres climáticos, porque as mudanças climáticas dessa magnitude foram previstas e noticiadas há muitos anos. E negá-las causa um desastre político. Então, a gente está vivendo, na verdade, e Morin trata disso. Morin, neste livro aqui que eu falei para vocês, dos Sete Saberes, eu vou até pedir licença para ler, ele diz o seguinte, olha, na página 85, a condição política não é criar um consenso entre as pessoas pela ação, agenda política consensual, nem convencer das vantagens de uma ação a longo prazo sobre as mudanças climáticas. A condição política abrange todos os aspectos da vida humana e deve assumir o futuro do homem no mundo. É nesse sentido que a condição política deve tratar a multidimensionalidade dos problemas humanos. É isso que diz Morin, e é nisso que a gente acredita. E mais para frente ele diz, quando nos referimos à questão política das mudanças climáticas, de maneira geral, isto é relativo apenas às políticas públicas ou acordos internacionais. Mas abordaremos agora, de maneira mais brutal, diz ele, a questão política, que é a seguinte: por que a inflexão da trajetória planetária relativa à emissão de CO2 ainda não aconteceu? Né? Então, são algumas questões políticas colocadas aqui pelo Alfredo Pena Vega, né, que é o autor dos Sete Saberes Necessários à Educação sobre Mudanças Climáticas, e aí ele vai citando Morin nessa elaboração teórica dele, quando ele traz essa dimensão política para o debate, porque se a gente não tiver uma participação política intensa e contundente, a gente vai estar dizimando a vida no nosso planeta. O planeta está aí, vai continuar, mas a vida não, né? Bom, o Carlos Nobre, que todos nós conhecemos, ele diz que podemos ter 3 milhões de refugiados climáticos nos próximos anos. E sabemos que as pessoas mais atingidas são as populações periféricas, pobres e negras. Chico Mendes dizia, ecologia sem alterar a estrutura social é jardinagem. Né? E termino aqui com o Morin, quando ele fala dos 7 saberes necessários à educação do futuro, citado novamente aqui, né, neste livro que eu acabei de mostrar para vocês. Morin diz o seguinte: conhecer o homem, o ser humano, é, em primeiro lugar, situá-lo no universo e não suprimir dele. Como vimos, todo conhecimento deve contextualizar seu objeto para ser pertinente. Quem somos é indissociável de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. Interrogar nossa condição humana é interrogar, primeiramente, nossa situação no mundo. E aí a gente termina termino aqui essa minha fala, para que a gente possa agora conversar um pouco sobre tudo isso. Obrigada. Muito obrigada, Beth. Nossa, a gente tem que rever depois, anotar,
né, todas as sites, informações, dados, né, porque além de serem todos muito recentes, são absolutamente esclarecedores e necessários para que a gente possa realmente, como a Beth falou, participar, se desenvolver o que o Edgar Morin chama de cidadania planetária, né? Então, Beth, foi fantástica a sua fala, né? Eu queria, antes de passar a palavra, lembrar de duas questões que você abordou muito bem na sua apresentação, que assim, as enchentes, as consequências, enfim, dessas mudanças climáticas, do aquecimento global, do desmatamento, elas são realmente abrangentes. A gente fala, ah, tá bom, mas aconteceu só no Rio Grande do Sul. Não, só nesses últimos 2 meses já aconteceu, em 2024, em muitos lugares do planeta, em muitos lugares. Na África, em vários países, na Somália, no Quênia, em Dubai, um deserto, né? E ficou encharcado, quase acabou a cidade. Afeganistão, anteontem, né? Quer dizer, enfim, está no mundo todo e a gente precisa, de fato, não só se conscientizar, mas parar de denunciar. Como diz o Morin, anunciar perspectivas de mudança, discutir mesmo com as crianças, com os jovens, com os nossos alunos, adultos, porque é, é, vão compartilhando essas informações, né, essas pesquisas. E lembrar também, Beth, aquele meu aluno Wellington, que está fazendo doutorado ainda, né, sobre a questão do racismo estrutural, ele levantou que nas novelas da Sete havia assim 1% de representatividade de personagens negros que não fossem em funções subalternas. A gente vê nesses últimos tempos que parece que essa realidade tem mudado um pouco, né? Em propagandas, em anúncios, em personagens também das novelas, mas a gente tem que gritar mesmo para que isso aconteça, continue acontecendo. Bom, já falei muito, Beth, muito, muito obrigada. Tem duas pessoas já com a mão levantada. Até agora não tinha perguntas aqui no chat, só elogios, né? Aula excelente, muito informativa, muito importante, palminhas batendo. Então, vou passar a palavra a quem está com a mão aqui levantada, o Alan, depois a Gilda. Alan, a palavra é É, sua. Obrigado. Boa noite a todos, professora Isabel, professora Elizabeth. Eu estava assistindo aqui e fazendo minhas anotações, né? É, e quando a professora demonstrou a solidariedade ao povo gaúcho, né? Eu agradeço porque eu moro em Porto Alegre e vivemos esse cenário catastrófico que agora está mais tranquilo dentro da medida do possível, mas fazendo uma reflexão bastante profunda quando a professora traz as questões do projeto político-pedagógico, que é uma das minhas linhas, das minhas áreas de pesquisa, inclusive no mestrado, estudei um pouco sobre isso para fazer a minha dissertação, e realmente a professora traz uma questão muito importante, e que os nossos projetos políticos pedagógicos, eles não contemplam essas questões ecológicas, essas questões de meio ambiente, é, tem uma autora que é uma referência em projeto político-pedagógico, que é a Ilma Passos de Alencastro Veiga, e ela coloca que o projeto político-pedagógico precisa refletir o rosto da escola. E aí eu fiquei me perguntando, a partir dessa afirmação da professora Ilma Passos e do que a professora Elizabeth colocou, será que os nossos projetos políticos pedagógicos refletem a cara das escolas, refletem a cara realmente dos nossos alunos, de toda a comunidade escolar, né? Porque, pelo que parece, e aí a professora traz também uma questão da BNCC, que eu sou um crítico assim bem ferrenho, porque realmente a BNCC nos traz ainda, fica muito presa a questão
de conteúdos, né, por trás e não aborda essas questões que são importantes, como a questão ambiental, né, e nós agora estamos, eu sou professor da rede municipal de Porto Alegre, e com toda essa questão que nós estamos vivendo aqui, estamos readequando os nossos planejamentos, né? Eu sou professor de língua estrangeira, trabalho com língua espanhola com os pequenos, então a gente precisa reestruturar para trabalhar, abordar nas nossas salas de aula todas essas questões ambientais e climáticas pela qual nós estamos vivenciando. E realmente tudo isso que está acontecendo não é de agora, né? Já vem sendo avisado. Eu estava lendo uma reportagem que diz que em 2100 algumas cidades do Brasil vão ficar submersas porque o mar vai subir, né? E Porto Alegre é uma delas, né? Então, assim, é muito preocupante isso. E é para ontem, não é para, né? É urgente que nós pensemos e discutimos com os nossos alunos, nossas crianças, sobre a questão ambiental. Então, achei assim fantástico, só para contribuir, porque realmente o nosso projeto político-pedagógico das nossas escolas, das nossas universidades, eles precisam trazer esses elementos sobre a questão ambiental, sobre a questão do racismo, sobre a questão da reciclagem, né? Porque nós usamos muito papel, nós usamos muito plástico. A professora trouxe uma questão extremamente importante, que é justamente as crianças que gostam a cada ano de trocar o material escolar, né? Que não reaproveitam de um ano para outro. Isso é bem importante também, questão de aproveitar, né, de reciclar aquilo que é possível, mas a minha contribuição é mais isso. Realmente eu fiquei bem impactado com essa questão da, do projeto político-pedagógico, da maioria dos nossos projetos não refletir essas questões ambientais, né? E fica só na parte teórica, dos teóricos, mas a parte mais prática e mais do nosso dia a dia, infelizmente, ele não traz. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alan, a sua participação, a sua presença, muito obrigada. Olha, nós poderíamos, cada temática dessa, né, do racismo, da questão de preconceito de um modo geral, da questão o conceito de meio ambiente, de sustentabilidade, isso daria aí muitas discussões, né? A gente não tem aí, tem que fazer algum recorte, né? Então, a gente acaba limitando o nosso tempo aí a algumas questões mais genéricas. Mas eu penso assim, quando você cita aí uma Veiga, e ela fala, o projeto político-pedagógico tem que ser a cara da escola, e aí a gente tem que pensar bem sobre que escola é essa, porque às vezes a cara da escola é uma escola autoritária, né? Então, acho que o que a gente precisa pensar é no potencial que os professores têm de discutir com os seus pares. Quer dizer, essa escola está localizada em que lugar, que localidade, o que que tem aqui, né? Você está aí no Rio Grande do Sul, que está passando por toda essa situação. A escola vai ter um trabalho enorme de acolher esses alunos, mesmo que aconteceu na pandemia, né? A gente precisa acolher esses estudantes. Quando essas crianças retornarem à escola, elas precisam ser acolhidas. Isso causa um abalo emocional muito grande. Essa crise humanitária, né, que a gente está falando, não é apenas de você sair deste lugar e ir para aquele, não é apenas de você ter que mudar de cidade, não é? Isto causa um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico. Então, o projeto político-pedagógico, quando ela fala tem que ser a cara da escola, que realidade é essa que nós estamos enfrentando nessa escola? Quem são os nossos estudantes? Quem são os nossos professores? É uma relação dialógica de que fala Paulo Freire, vamos ouvi-los, vamos ouvir as crianças, vamos ouvir os professores, vamos ouvir. Então, quando a gente defende uma escola democrática, é nessa perspectiva de diálogo, de ouvir, não apenas participar da gestão, que também é importante, mas de ouvir o que está. Eu me lembro que quando eu dava aula para primeiro ano, se eu não me engano, quando começava a chover, era uma escola de uma região de periferia e tinha enchente.
Começava a chover, algumas crianças já começavam a chorar, não de medo da chuva, não era o medo da chuva, era de pensar o que ia acontecer na casa delas, porque elas já tinham essa experiência de terem enchido a casa e de terem perdido tudo. Então, elas ficaram pensando o que é que está acontecendo na minha casa, era um desespero total. Então, a escola, o projeto político-pedagógico não pode virar as costas para esta realidade. E cada local tem uma realidade específica, né, que a gente precisa considerar. Eu acho que é nessa linha que a gente vem discutindo. Não sei, acho que é isso, mas agradeço aí a sua contribuição também. Muito obrigada, Gilda. Beth. Gilda. Obrigada, Beth. Foi excelente a sua contribuição. Eu me vejo assim, fazendo grãozinhos de areia perto de tudo que você está falando, né? Mas a gente tem a preocupação com os 5 Rs, aliás, até mais Rs, né? Os 17 ODS, alguns a gente contempla aqui, e a gente tem atividades para as crianças, com a família, né, que vem. E até eu gostaria de ter mais contato com você, se propôs. Você é de São Paulo? Eu moro no ABC em São Caetano, Ah, pertinho. pertinho, eu estou pertinho de Piranga. Tá, joia. Eu deixo o telefone com a Isabel, ou você quer que eu Pode fale deixar, aqui? Você não, anota? pode deixar, não, não, pode deixar com a Isabel. Depois a gente Tá, entra em contato. tá. Se quiser colocar no chat também, Gilda, para Então, outras fica à pessoas vontade. conhecerem, pode Tá, colocar, por tá, favor. deixa eu botar já. E enquanto a Gilda coloca, se nesses últimos 9, 10 minutinhos vocês quiserem, aqueles que puderem, abrir as câmeras para a gente poder se ver, seria Obrigada, bacana. Elizabeth. Não vou tomar mais tempo. Obrigada. Imagina, fica à vontade. Eu estou vendo a Milagro também aqui. Isabel, a Milagro é da Colômbia. Eu me lembro da Milagro, já vi a Milagro, tem a Ah, Fabíola, querida, que acabou de também chegar. chegou. Muito Tem o bem. Fernando também, seu aluno, que colocou aqui no chat um grande elogio, que você é sempre brilhante, e é verdade, Fernando, eu concordo com você. Imagina, São vocês pessoas. são generosos demais. Não, muito ótimo, excelente. Quem mais gostaria de fazer? A Maximina está com a mão levantada, a Mina querida, Se tem mais alguém, posso falar? pode? Em primeiro lugar, Beth, super obrigado pela sua fala, né? Que além de ter conteúdo, ela nos traz um alerta muito grande, né? Às vezes a gente escuta todas as coisas que estão acontecendo. Eu, antes de entrar para essa palestra, eu estava ouvindo um pouco do noticiário na TV e que estavam mostrando que o problema de determinadas regiões de Porto Alegre neste momento, que a água baixou, é o que fazer com todo o lixo que ficou, da destruição das casas e das vidas das pessoas. Algumas pessoas não perderam a vida, mas perderam a sua história, que é uma coisa terrível, né? São milhares e milhares de pessoas sem documentos, sem história, no meio daquele, quer dizer, sem uma história palpável. Lógico que a história delas está nelas e essa não se perde, né? E eu fico pensando nos vários alertas que você deu, o quanto a nossa escola está fora da realidade. Quando eu digo nossa escola, não estou falando só da escola brasileira, eu estou falando da instituição escola, como ela está fora da realidade. E vem reforma, e vem lei, e vem projetos, e parece que ela não encontra uma sintonia com a realidade. Isso, às vezes, eu vou ser bastante sincera, isso às vezes me desespera muito, porque você vê que a humanidade está sofrendo e parece que a gente não encontra um caminho para solucionar isso, para colocar a escola no mundo,
sabe? Abrir as portas da escola e os olhos das pessoas para elas verem o que está acontecendo. Então, me revolta muito quando eu vejo, por exemplo, o nosso governador e vários dos nossos dirigentes votando uma lei para colocar militares nas escolas, porque com a disciplina nas escolas, nós vamos ter resultados maiores nos exames gerais, nos exames nacionais. Então, parece que as cabeças vão para direções muito distintas, né? E acho que isso, às vezes, exaspera um pouco a gente. A gente não perde nunca a capacidade de tentar. Nós somos, acho que todo professor tem uma dose de teimosia muito grande, junto com a resiliência, né? E a gente quer ainda fazer alguma coisa, a gente tem esperança de fazer alguma coisa, mas o que a gente pode fazer para trazer a escola para o mundo, colocar a escola no mesmo terreno que nós vivemos e que estamos vendo tudo isso que vem sendo anunciado. Acho que nós estamos indo na direção de uma tragédia anunciada há muito tempo, né? Então, era só isso que eu queria compartilhar, essa angústia que a gente sente, né, muitas vezes. E Eu mesmo assim, entendo. não É, desistir. eu entendo, realmente é angustiante, porque a gente vê a escola sendo bombardeada por projetos que vêm de cima para baixo, por exemplo, a BNCC, né? Então, a gente viu uma enxurrada de cursos para que o professor aprenda a colocar a BNCC em prática. A gente viu uma enxurrada de cursos. Então, o que que eu... E, assim, a formação do professor nas universidades, né? Normalmente eles são formados em escolas, em faculdades privadas. A grande parte dos professores, a maioria, é em faculdade privada, né? Nem universidade porque a universidade tem a demanda da pesquisa, né? Da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tudo mais. Faculdade não, né? Então, a gente vê que toda essa, essa sociedade capitalista, de ideologia liberal, neoliberal, coloca na formação do professor uma formação bastante precária, né? A gente vê aí pessoas sendo formadas em EAD, agora a legislação está mudando, né? Está limitando essa formação EAD nas licenciaturas, tudo mais, né? Mas isso aconteceu. Então, o que eu penso? Que espaços como esse de vocês, do CEP, eles são importantíssimos, porque aí a gente dá para os docentes uma alternativa de diálogo com eles, para que eles possam compartilhar as suas angústias, mas também ter acesso a isso que eu estava dizendo, a informações, porque veja, quando você está lá só com o livro didático ou com o sistema, pior ainda, sistema apostilado, essas informações, elas são, além de fragmentadas, desatualizadas, né? Porque as coisas são dinâmicas, né? A situação muda o tempo todo. Então, a gente precisa oferecer para os docentes esses referenciais onde eles possam acessar informações para que eles também tenham uma leitura mais próxima da realidade, porque é o que você disse, parece que a escola está muito descolada da realidade. Então, nós precisamos trazer o professor para essa leitura de realidade, para que ele possa, na sua aula, fazer uso destes dados para discutir, para problematizar e por aí vai. Então, é por isso que eu valorizo muito esses outros espaços formativos, que não apenas o espaço das faculdades, que muitas vezes a formação política está ausente, e os espaços também da formação em serviço, que nem sempre a formação em serviço traz esse debate. A formação em serviço, muitas vezes, é para ele colocar em prática um projeto que vem de cima para baixo, não é?
Então, eu acho que a gente precisa criar mais espaços alternativos e chamar esses professores para esses espaços alternativos, para que eles possam ter algum lugar de reflexão, de debate, de estudo. Então, por isso que eu valorizo muito espaços como esse, né? E comecei dando os parabéns aí para Isabel, né? E para Maria Cândida, né? Por essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa disso. Uhum. Obrigada, Beth. Quero acusar também aqui a presença, acusar é bom, da Aurelice, da Aurelice que está aqui. Bom, tem muita gente querida, muitas que já deixaram aqui no chat que precisavam sair, Isso. mas então nem vou falar o nome de todos, mas tem dois comentários aqui que eu até ia pedir para as pessoas fazerem, Beth, mas pelo horário eu vou ler aqui, e aí você comenta aí já com as suas considerações finais, se você puder fazer algum comentário, tá bom? Então, a Sim. Alessandra Cabral é da Universidade Federal Rural, não é? A Alessandra do Rio de Janeiro. Bem-vinda, viu, Alessandra, ao CEP. Ela diz assim: uma grande dificuldade que eu encontro na escola que trabalho é conseguir o comprometimento do grupo de docentes nas questões socioambientais, que já estão abordadas no projeto político-pedagógico da escola. Muitos enxergam, é fatal isso que ela diz aqui, muitos enxergam como mais uma demanda a ser cumprida, ou, como costumam dizer, mais trabalho. Não entendem que não é mais trabalho, mas que é uma questão de sobrevivência planetária. Perfeito. Ah, depois a Aurenice também te cumprimenta, fala da sua generosidade em compartilhar os conhecimentos, Beth, e vários falam, agradecem aqui. A Lidiane apontou quando você falou né, que não só vidas se perderam, né, no Rio Grande do Sul, mas memórias, histórias. Ela diz aqui muitas histórias suspensas, ela reforça, e a Milagro diz, ela fala que foi excelente, não é a sua fala, e ela diz que a contribuição dela, desde a primeira infância, eu achei bonito, enamorar os ninhos, né, fazê-los se enamorar, né, as crianças pequenas, se enamorar da escola e do cuidado com o entorno. Uma criança que ama a natureza e tem sentido de pertencimento por ela, será um adulto que não destrói. Então, é isso aí, Milagros. Muito obrigada, Milagros. Você seja também muito bem-vinda ao CEP. E aí, passo a palavra para a Beth aí para fazer as considerações finais. Acho que a gente precisava falar muito mais sobre Ah, mas isso. As pessoas temos, querem, temos precisam, limite. mas eu já convido aqui publicamente a Beth para oferecer um curso aqui, né, aqui no CEP Edgar Morin, para que a gente continue aqui essa conversa que não pode parar aqui, né? Então, a Beth já está convidada, para esse curso. Beth, deixo para você aí suas considerações finais. Agradeço, fico muito honrada. E eu quero dizer que foi uma alegria estar com vocês. A Milagre é uma pessoa, como eu disse, ela mora na Colômbia, trabalha com crianças pequenas, e é isso mesmo, é o encantamento, nós precisamos encantar. A Terezinha Rios fala o seguinte: a gente não tem que pensar que planeta nós vamos deixar para gerações futuras, a gente tem que pensar que pessoas nós vamos deixar, né? Quem são essas pessoas que nós vamos deixar, né? E a colega que falou, né, da dificuldade dos professores, porque eles acham que é mais uma demanda, porque é isso, é o olhar fragmentado. As disciplinas, historicamente, elas foram constituídas de uma maneira fragmentada, então você não estabelece relação nenhuma com nada. E aí, eu acho que a gente tem algumas estratégias de formação de professores, né? Acho que aí quem está
na formação de professores, se tiver essa condição, né, de pensar em estratégias, é bem legal. Mas, se não, eu acho que o próprio colega, o próprio professor pode fazer alguma provocação. Eu vou fazer uma aqui. A gente tem uma música, acho que não sei se vocês conhecem, é antiga, né, de Michael Jackson, de 1995. Ele fez um álbum com mensagens sociais, e neste álbum tem uma música que se chama Earth Song, né, a música da Terra. E aí, eu só destacando alguns trechinhos. Não sei onde estamos, só sei que fomos longe demais. E os mares? O céu está caindo, eu não consigo nem respirar. E quanto à apatia? E o valor da natureza? E o ventre do nosso planeta e os animais transformamos reinos em poeiras. E as florestas, queimadas apesar dos nossos apelos? E quanto às crianças morrendo? Não consegue ouvir elas chorarem? Onde foi que nós erramos? Não damos a mínima. Por exemplo, você pegar esses trechinhos da música, é uma letra extensa, né? Mas só destaquei alguns trechinhos. Ler numa reunião de professores e começar a provocar o debate. Espera aí, gente, o que é isso aqui? Michael Jackson dizia isso em 1995. Por quê? Como é que vocês entendem esse debate aqui, essa questão que o Michael Jackson traz? Ou você pode pegar um livro infantil, né? Um livro infantil, a gente tem vários livros infantis que trabalham com questões temáticas, né? Tem livros da Ruth Rocha, tenho vários aqui. Eu tenho 2 netas pequenas e um neto pequeno. Então, assim, vários livros aqui. Então, pegar um desses livros, esse livro aqui, olha, eu trouxe da Escola da Ponte. Eu fui lá na Escola da Ponte faz alguns anos. E eu trouxe, ele se chama História das Ajudarias, escrita por jovens autores. Então, é um livro lindo, tem as ilustrações e tem o texto das crianças. Então, por exemplo, levar para uma reunião com as colegas um livro e começar a discutir como é que a gente tem trabalhado este livro, como é que a gente pode trabalhar. Quando eu leio este livro para uma criança, como é que eu posso pensar em possibilidades de produção de texto com essas crianças, com esses jovens? Então, se eu disse para vocês ali alguns sites de textos científicos e textos informativos. Como é que eu posso trabalhar língua portuguesa? Ah, não, essa temática da ambiental não é da minha área, eu sou professora de língua portuguesa. Ora, como é que eu posso trabalhar um texto científico na língua portuguesa? Um texto informativo com essas informações relevantes que a gente está discutindo aqui na aula de língua portuguesa. As características do gênero científico, a questão dos textos jornalísticos, as notícias dos jornais, uma mesma notícia com diferentes abordagens, com diferentes narrativas em diferentes jornais, com a questão da manchete. Então, eu, enquanto professora, posso também provocar as minhas colegas parceiras com algumas problematizações. Tipo assim, gente, olha, eu estou trabalhando isso aqui. Alguém tem alguma outra ideia de como é que isso pode ser feito? Que relações a gente pode fazer, né? Enfim, eu acho que a gente tem que provocar a partir do diálogo, né? Acho que tem que ouvir as pessoas, dialogar com elas, levar para uma reunião de professores uma inquietação do seu aluno, por exemplo, da sua aluna, para poder discutir. Então, eu acho que a gente vai ter que caminhar. Não é algo cartesiano, né? Olha, tem que fazer isso, o procedimento é esse, né? As orientações didáticas são essas. Enquanto a gente ficar no modo cartesiano, não vai dar certo. A gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que pensar que o avanço se dá a partir do diálogo, e diálogo se constrói a partir do pensamento do outro. Então, não dá para eu dizer, não adianta eu trazer essa temática que ninguém se interessa. Será? De que forma eu vou trazer essa temática? Como é que eu posso dialogar com os meus pares a partir dessa temática? Então, eu acho que a minha fala final vai no sentido mesmo de pensar possibilidades, né? Eu, como freiriana que sou, trago muito a dimensão da esperança, porque mudar é difícil, mas é possível. Então, a gente tem que construir possibilidades. Eu acho que esse é o nosso desafio.
Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que Obrigada, Beth. participou. Muito Obrigada, foi um Obrigada, prazer Beth. enorme. Excelente, muito, muito obrigada. Quero agradecer muitíssimo, em meu nome e no nome aqui do nosso CEP, Edgar Morin. Já continua convidada a permanecer, e todos que vieram, tenho visto aqui, estou vendo aqui alguns nomes novos, nos acompanhem nas redes sociais, que nós sempre indicamos, né, o que propomos aqui no CEP. O Pedro Mota fez 2 comentários excelentes aqui, que não vai dar tempo de ler, né? Depois a gente passa o chat para a Beth, né? Uma cópia do chat para ela ver. Mas ele dá um toque sobre as escolas cívico-militares, que eu quero deixar aqui também, que vocês já citaram, a Mina, a Beth, né? Eu mesma coloquei no meu WhatsApp, no meu Instagram hoje, uma fala importantíssima do Vitor Henrique Paro, falando, né, da aberração disso. Então, se alguém quiser, entra lá para dar uma olhada. Como é uma posição muito pessoal, eu não coloquei no CEP, né, nas redes sociais do CEP, mas coloquei nas minhas. Então, se alguém tiver interesse de ouvir o professor Vitor Paro, dê uma olhadinha lá, que vai na direção do que conversamos aqui hoje. Beth, mais uma vez, muito obrigada. Vamos manter a esperança, apesar da indignação. Um beijo, um abraço em todas as pessoas. E, Beth, um especial aconchego para você, com o nosso agradecimento. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Beth. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa bom noite a todos, muito obrigado. Boa noite, Boa muito noite. obrigada. Foi maravilhoso, Beth. Boa Foi noite, ótimo. obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite, Mina. Boa noite, Isabel, Beth e todos. noite, boa noite. Tchau, tchau. A gente te manda uma cópia.